Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa receita de hoje é rosquinha de fubá, ok? Vamos direto ao ponto. Em uma batedeira, vamos colocar todos os ingredientes secos, depois vamos colocar os líquidos. Se for usar a batedeira, sove por 5 minutinhos e use o gancho. Se for sovar nas mãos, sove por no mínimo uns 8 minutinhos nas mãos, que é super simples. Depois de levar todos os ingredientes, lembrando que eu vou deixar aqui abaixo todos os ingredientes, tá bom, gente? Depois de colocar na batedeira todos os ingredientes, que é farinha de trigo, fubá, fermento biológico seco, sal, açúcar, ovo, o óleo e, por último, o leite, a gente vai acrescentando aos poucos, é hora de bater. Lembrando que, para fazer essa rosquinha, eu quero falar uma coisa para vocês. Para fazer essa rosquinha, caso vocês não entendam, vocês podem comentar aqui abaixo. Mas, se vocês não entenderem o processo, eu quero que vocês voltem lá na playlist que eu criei, falando de receitas com fubá. Tem um pão de fubá. Essa é a mesma receita do pão de fubá, ok? Que talvez lá na receita do pão de fubá, eu tenha colocado alguma coisa a mais que talvez eu não venha falar aqui. Mas é isso. Na batedeira, coloquei todos os ingredientes, bati, sovei por cerca de 5 minutinhos. Aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é levar essa massa para descansar. Deixei descansar em um recipiente tampado. Depois de 40 minutos, eu tiro essa massa do recipiente e vou modelar as rosquinhas. Esse aqui é o primeiro processo. Essa massa é uma delícia para poder manusear ela. Se você for sovar nas mãos, você vai fazer isso daqui, que é rasgar a massa, bolear, rasgar novamente. Isso daqui é o rasgar que a gente fala, por cerca de 5 minutinhos a 8 minutinhos, tá? Isso daqui é sovar a massa. Feito isso, a gente faz uma bolinha e a gente coloca em um recipiente. E vamos cobrir, né, com plástico filme e deixar descansar, deixar a massa fermentar por 40 minutos, tá? Feito isso, é hora de modelar as rosquinhas. É muito simples. É só abrir essa massa, fazer um rolinho, separar algumas partes dela. E, se você quiser pesar, a rosquinha pode ter 50 gramas ou 20 gramas. A mosca de novo, gente. Ai, mas vamos lá. Ou você pode usar os dedos mesmo. Você coloca 2 dedos e vai cortando. Usa isso como seu parâmetro aí, se você não tiver e não fizer questão de pesar, tá? Então, eu coloquei 2 dedos e separei a parte que eu vou fazer a rosquinha. A rosquinha, ela tem cerca de 2 palmos, né? Que a minha mão é um pouquinho grande. Veja como que faz para ficar aquele formato. É super simples, a gente faz, né, uma cobrinha com a massa, estica ela e depois a gente vai passando por dentro. Aquela outra parte, a gente passa por dentro como se fizesse como se a gente estivesse costurando a rosquinha. Eu vou fazer aqui umas 3 ou 4 vezes para vocês repararem, olha só. Fiz uma cobrinha. Dei a volta em 3 dedos, tá vendo? E vou pegar a ponta. É como se eu estivesse costurando, passando uma linha, né? Nessa rosquinha. E ela fica com aquele formato, como se fosse, talvez, uma flor. É super simples, viu? Eu vou fazer mais uma vez e observem.
das rosquinhas todas modeladas, eu coloquei numa assadeira, usei. Você pode untar, enfarinhar, ou se você quiser, você pode usar o silpá, caso você tenha, ou papel manteiga. E o que eu faço aqui? Nessas rosquinhas aqui, eu tô passando fubá, tá? Nas rosquinhas que você não quer fazer calda, você passe o fubá. Passe o fubá em todas elas e coloque ali. Feito isso, ela vai descansar por mais 40 minutos. Caso você não queira passar o fubá, queira passar uma geleia de brilho ou uma calda que eu vou ensinar aqui no canal, você não passe o fubá, tá? Essa daqui eu não passei o fubá. Veja a diferença. Essas rosquinhas eu não passei o fubá, essas aqui, e as outras eu passei. Nessas que eu não passei o fubá, eu vou colocar uma calda. Lembrando que o forno é 180 graus, tá? Para poder assar, cerca de 25 a 30 minutos. Essa é a calda. É açúcar e água e fogo, 40 minutos. A calda fica dessa forma. E ela não vai ençucarar. Ela dura, assim, bastante dias, tá? É só cobrir a rosquinha com a calda e você espera um pouquinho, ela não vai secar, mas ela vai ficar um pouquinho durinha, vamos dizer assim. Antes dela secar totalmente, né, ficar mais durinha, se você quiser polvilhar açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar normal, glaçuca. Eu coloquei aqui, depois que eu passei a calda, eu coloquei o coco ralado em cima dessa rosquinha que eu coloquei a calda. Gente, fica muito gostosinha. Pra você comer com um cafezinho da manhã, com o café da tarde, é uma delícia. Essa aqui é a rosquinha que eu não coloquei a calda. E essa outra aqui é a receita com a calda, rosquinha com a calda e com o coco por cima. Essa daqui é somente com a calda. Veja que ela fica brilhando, tá? E ela fica um pouquinho mais macia, mas não deixa de ser gostosa do mesmo jeito. É uma rosquinha que eu chamo de rosquinha meio que rústica. Ela é muito gostosa pra você tomar com café ou com um chá. Essa daqui é o que eu passei o fubá. Veja como que ela fica linda. É a rosquinha de fubá que eu passei o fubá. Essa daqui tá a rosquinha que eu passei o fubá e a rosquinha que eu somente passei aquele brilhozinho, que foi aquela calda de açúcar. Eu vou ensinar aqui no canal, gente. Então, a receita de hoje foi essa.